Bom dia. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido o senhor segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente, nobres deputados, público presente, todos que estão participando dessa sessão conosco, também quem nos acompanha pela TV Assembleia, Rádio Assembleia e pela internet. Leitura da ata. Ata da 9ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa da 11ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 9h30, no plenário do deputado Júlio Maia, sob a presidência do senhor deputado Paulo Correia, secretariado pelos deputados Pedro Kemper e Herculano Borges, primeiro e segundo secretários, verificada a lista de presença e constatada a existência de número legal, foi aberta a sessão ordinária. Pequeno expediente. Lida a ata de número 9 da 8ª sessão ordinária, foi a mesma aprovada. Pelo senhor primeiro secretário foram lidos os seguintes expedientes. Ofício número 5520 do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Ofícios números 204 e 20520 da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande. Ofício número 14820 da Caixa Econômica Federal. Ofício número 1020 da FEComércio. Segunda parte do pequeno expediente. Usaram da palavra os deputados Herculano Borges Barbosinha, Pedro Kemp, Coronel Davi, Antônio Vaz, Neno Razuc, Felipe Orro, professor Rinaldo e Cabalmi. Sobre a mesa, proposições apresentadas pelos deputados Márcio Fernandes, Renato Câmara e Lucas de Lima. Grande expediente. Usaram da palavra os deputados Herculano Borges e Cabalmi. O senhor presidente fez o registro das seguintes presenças na casa. Ayrton Castro Pereira e Ricardo Lima, vereadores de Nova Andradina. Celso José Schuller, Hélio Acosta e Ronaldo Zonato, vereadores de Paranhos. Ordem do dia. Foram aprovadas em discussão única e votação simbólica as seguintes proposições. Requerimento de moção de pesar de autoria da Casa, endereçado aos familiares de Dirceu Luiz Lanzarini. Requerimento de moção de pesar de autoria do deputado professor Rinaldo, endereçado aos familiares de Cândido Ventura da Silva. Requerimento de autoria do deputado Barbosinha, solicitando a realização de sessão solene dia 25 de março para entrega da medalha Conceição dos Bugres. Indicações de autoria dos deputados Marçal Filho, Herculano Borges, Renato Câmara, Cabalmi, Pedro Kemp, Lucas de Lima e Barbosinha. Explicação pessoal. Usou da palavra o deputado Pedro Kemp. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão e, para constar, mandou lavrar a presente ata, que depois de lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário, deputado Júlio Maia, 27 de fevereiro do ano de 2020. Senhor presidente, foi lida a ata. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, o senhor deputado Zé Teixeira, primeiro secretário dessa casa, para fazer a leitura do expediente. Expediente da sessão ordinária do dia 3 de março de 2020. Com a palavra, o senhor primeiro secretário para a leitura do expediente. Mensagem número 2 de 2020, Poder Executivo, encaminhando projeto de lei que organiza o quadro de oficiais especialista músico, QOE 1, músico da Polícia Militar e da outras providências. Mensagem do Poder Executivo, encaminhando projeto de lei que altera e acrescenta o dispositivo da lei 4.135, de 15 de novembro de 2011, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 27 da Constituição Estadual. Ofício número 235, Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, respondendo indicação do deputado Neno Razuc. Ofício da Prefeitura Municipal de Campo Grande, respondendo indicação do deputado Antônio Vaz.
Ofícios 640 e 653 da Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Campo Grande, respondendo indicação do deputado Lucas de Lima e Antônio Vaz. Ofício 196, 199, 201, 203, 226, 233, 247, 248, 250, 251, 2020, Secretaria de Infraestrutura do Serviço Público de Campo Grande, respondendo a indicação do deputado Paulo Silfe, professor Rinaldo, Cabalmir, Márcio Fernandes, Lucas de Lima, capitão Contar e coronel Davi. Ofício 211 da Agência Nacional de Telecomunicação, respondendo a indicação do deputado Evander Vendramini. Ofício 61, 63, 69, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul, FEComércio, respondendo a indicação do deputado Marçal Filho, coronel Davi Barbosinha. Ofício 236, Águas de Gariroba, respondendo a indicação do deputado Neno Azuki. Foi lido o expediente, senhor presidente. Com a palavra, no pequeno expediente, o ilustre deputado capitão Contar. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a demais parlamentares da nossa nobre Assembleia Legislativa, aos servidores da casa, as pessoas aqui presentes, a nossa imprensa. Senhor presidente, eu trago no dia de hoje um projeto de decreto legislativo que susta a aplicação do artigo 184 do regulamento do ICMS, regido pelo decreto número 9.203, de 98, que dispõe sobre o não fornecimento de certidão negativa. Este decreto legislativo susta o artigo 84 e o artigo 2º diz que fica sustado a aplicação do artigo 184 do regulamento do ICMS, regido pelo decreto supramencionado. E esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Trago também, senhor presidente, um requerimento com um assunto de segurança pública, então estou endereçando ao comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul para que a gente faça um estudo sobre alguns dados de segurança no Estado, como qual é o número de trotes registrados, quantos policiais militares da ativa estão trabalhando nas ruas, quantos deles estão em gabinetes e assim por diante. Também apresento, senhor presidente, algumas indicações no sentido de que o poder público, tanto estadual como municipal, apresentem soluções e providências para o desassoreamento do córrego Botas, que passa dentro do Hospital São Julião, aqui nessa capital. Então, eu faço um ofício ao nosso prefeito e também ao nosso governador. Também solicito ao nosso poder público estadual e também com cópia ao secretário de Estado de Saúde, senhor Geraldo Rezende, solicitando que seja intensificado a disponibilização de máscaras de proteção e álcoois em gel para todos os locais de atendimento público de saúde em nosso estado, e assim sendo distribuído nos 79 municípios. E as demais indicações são com relação à recuperação de beiras de rodovias, recuperação asfáltica e também para que sejam feitas limpezas em alguns terrenos e margens também de rodovias que prejudicam a segurança dos seus condutores. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, no pequeno expediente, o ilustre deputado coronel Davi. Deixou sobre a mesa o ilustre deputado Evander Vendramini. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, população que nos assiste. Uma indicação, senhor presidente. Indico à mesa, nos termos do inciso 6º do artigo 160 da Consolidação do Regimento Interno, para que seja encaminhado expediente desse Poder Legislativo
ao senhor Rude Fiorelli, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia ao senhor Marcos Trade, prefeito municipal de Campo Grande, solicitando informações a respeito do início das obras de pavimentação asfáltica do bairro Rita Vieira e Parque Dallas, nessa capital. Um requerimento encaminhado à mesa diretora, observados os termos regimentais, ouvido o lei no plenário, para que seja encaminhado expediente desse poder ao senhor Luiz Roberto Martins de Araújo, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Infraestrutura e diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, AGESUL, solicitando para que destine esforços para a efetivação de cascalhamento que inicia no trecho da BR-262, Miranda, Aldeia La Lima, que liga ao assentamento Tupambaí, na MS 448. Requerimento encaminhado à mesa diretora nos termos do inciso 5º do artigo 160 da consolidação do regimento interno, para que seja encaminhado expediente desse Poder Legislativo ao senhor Euro Nunes Varandes Júnior, superintendente do DENIT Mato Grosso do Sul, solicitando que sejam tomadas medidas urgentes na limpeza em torno da rodovia BR-262, principalmente no trecho entre a ponte sobre o Rio Paraguai até a cidade de Corumbá. A vegetação está tão alta que mal pode-se enxergar as placas de sinalização, prejudicando a visibilidade dos motoristas, podendo causar acidentes graves para os que usam aquela rodovia. Sabemos que é de responsabilidade daquela autarquia implementar política de infraestrutura do sistema da Federação de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração e demais serviços. Por fim, senhor presidente, um requerimento encaminhado ao senhor governador Reinaldo Azambuja, solicitando que seja providenciado recursos para drenagem e pavimentação asfáltica nas ruas Arara Azul, Tuiú e Rua F, no conjunto Taquari 1, na cidade de Coxim. Só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o ilustre deputado Marçal Filho. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, o ilustre deputado João Henrique. Bom dia a vocês, manifestantes, que trouxeram suas reivindicações íntimas e legítimas. Eu gostaria apenas de dizer para vocês que a manifestação de vocês é legítima. No que representa esse deputado, recebo de maneira positiva a reivindicação de vocês. Quero dizer para vocês que nas urnas, pelo que nós acompanhamos, por densidade eleitoral, as mulheres foram representadas, foram escolhidas, infelizmente, por uma regra federal de legenda, a qual eu já fui prejudicado. Eu tive os votos para... Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu explicar porque eu não concordo com essa regra. Eu fui prejudicado na minha primeira eleição, eu tive os votos e não fui eleito. Então, eu só acho que o endereço da reivindicação de vocês, a união, tem que ser para mudar a regra eleitoral. Aí fica difícil. Se Deus quiser, as mulheres vão cada vez ser mais representadas. Que todas as reivindicações e os direitos de vocês sejam atendidos, porque a voz das mulheres é importante no parlamento. Digam o que vocês quiserem, mas tenham a consideração de vocês nesse parlamentar. Obrigado, presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Antônio Vaz.
Senhor presidente, nobres deputados, todos aqui presentes, eu indico à mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, observadas as disposições regimentais e ouvido o colendo plenário, seja encaminhado o ofício desse poder ao excelentíssimo senhor governador Reinaldo Azambuja, com cópia autônoma ao excelentíssima senhora secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota, solicitando parceria com os município para realizar a reforma e modernização da Biblioteca Municipal Mário Xavier Cardoso, no município de Jaraguari. Trata-se de um pleito encaminhado pelos moradores da região através do senhor Mike, que representa a indicação com o intuito de melhorar o atendimento das pessoas. A reforma e a implantação de equipamentos eletrônicos e a internet fornecerá o acesso gratuito para as pesquisas e informação, com forma de colaborar para o desenvolvimento humano e social para as camadas menos favorecidas daquela cidade. É só, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, senhores deputados, primeiramente eu quero saudar aqui o movimento das mulheres, que de forma legítima, democrática, se manifesta hoje aqui na Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, e com certeza o movimento de mulheres tem muitas reivindicações, muitas demandas e muitas mensagens a transmitir a todos nós parlamentares e também à sociedade do Mato Grosso do Sul. No momento oportuno, senhor presidente, eu gostaria de ocupar a tribuna depois e falar principalmente sobre esse mês de março, que é o mês do Dia Internacional das Mulheres, e repercutindo também um pouco as reivindicações e as demandas que as mulheres estão apresentando aqui hoje. Mas quero deixar duas indicações sobre a mesa, senhor presidente. Uma, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito, e a outra ao senhor Rudi Fiorese, solicitando providências aqui para o município de Campo Grande. No momento oportuno, gostaria de ocupar a tribuna para falar sobre a questão das mulheres. Amém. Com a palavra, o ilustre deputado Felipe Orro. Com a palavra, o ilustre deputado Felipe Orro. Com a palavra, o ilustre deputado Cabo Almi. Deputado Felipe, vou colocar sobre a mesa. Sim, senhor deputado. Deputado Cabo Almi. Senhor presidente, deputado Paulo Corrêa, bom dia. Bom dia, colegas deputados, público presente nessa casa, em especial as mulheres que, de forma democrática, vêm aqui no dia de hoje com a sua reivindicação justa, até porque houve uma fala na tribuna dessa casa, eu acredito, por um momento de infelicidade, feito uma citação que nada contribui, né, com a cultura e nada contribui o que representa o carnaval, né, para o povo brasileiro. E dessa fala, citado o termo calcinha, eu acho de forma pejorante, não precisava dessa citação, e que vocês sejam bem-vindas, né, sejam bem-vindas a essa Casa de Leis. Isso aqui é a Casa do Povo e da Cidadania, a caixa de ressonância da sociedade. É aqui onde os problemas têm que serem resolvidos. E vocês estão aqui, e o direito de ir e de vir é sagrado, é permitido pela Constituição. Sejam bem-vindas. Senhor presidente, eu quero ler aqui uma moção de pesar. A família do policial militar, do sargento da Polícia Militar, Valdeci José dos Santos,
Esse policial teve a oportunidade de trabalhar com ele nas fileiras da Polícia Militar. Ele morava ali no Colibri 1, eu sempre morei naquela região do Grande Alves Pereira. E nesse final de semana ele nos deixou. Eu não pude fazer uma visita, a família estava em Amambai, Coronel Sapucaí, Antônio João, na distribuição de cesta para os nossos irmãos indígenas, por conta do problema que houve aí da suspensão pela FUNAI, né, da entrada da CONAB nessas áreas ocupadas. E com isso nós fomos lá fazer um socorro. Eu quero, inclusive, cumprimentar aqui o deputado Pedro Quer, viu, Pedro? Sua assessoria esteve conosco lá, atolou o caminhão, tivemos que empurrar, mas, enfim, no final, as cestas foram entregues para os nossos irmãos, que um momento emocionante, Pedro. Você vê crianças passando necessidades, senhoras idosas, é algo que esse governo que está aí, nacional, hoje, tem que reavaliar, no mínimo. Dar uma ordem para suspender a entrega de cestas, que essas cestas possam ser vencidas, estragadas, e crianças passarem fome, é algo, deputado Coronel Davi, que não dá para suportar. Não dá para suportar. Então, eu vou deixar essa moção de pesar aqui e gostaria de pedir, Coronel Davi, inclusive com o apoio de Vossa Excelência, nós temos que formar em nome da casa. O sargento Valdeci foi um guerreiro na RP, no 1º Batalhão, na Casa de Guarda, e merece todo o nosso carinho pelo que ele representou para a sociedade sul-mato-grossense. Indicação. Indico a mesa na forma do regimento interno, para ser encaminhado expedientes de poder, ao secretário municipal de infraestrutura de serviço público, senhor Ruth Fiorese. Estou solicitando aí a manutenção asfáltica na rua Carlota de Almeida Lemos, entre a Avenida Tamandaré e a rua 3 Maria, próximo ao condomínio Este Village, Vila Nossa Senhora das Graças dessa capital. Indicação, requeiro a mesa diretora, ouvido com o plenário, seja encaminhado expediente desse poder, sendo o senhor superintendente regional do DENIT, Mato Grosso do Sul, senhor Euro Varanes Júnior. Estou solicitando a instalação semafórica na rua Vaz de Caminha, em troncamento com a Avenida Ministro João Arinos, Jardim Noroeste dessa capital. Indicação também aqui ao secretário de Infraestrutura e Serviço Público, senhor Ruth Fiorese. Estou solicitando serviço de tapa-buraco na rua Líbero Badaró, número 269, bairro Universitário. E, por último, aqui, indicação também ao senhor secretário Ruth Fiorese. Estou solicitando a fiscalização e providência com relação ao terreno baldio na rua Udinese 335, Vila Planalto. Se possível, a construção irregular, despejo de dejetos na via pública, grande quantidade de lama após a utilização de máquinas do terreno, suprindo a cobertura vegetal, rua Udinese 403, Vila Planalto. Senhor presidente, seria apenas isso aqui no pequeno expediente. Encerrado o pequeno expediente. Passemos ao grande expediente. Com a palavra ao ilustre deputado Capitão Contar. Desculpa. Por inversão com o deputado professor Rinaldo. Presidente, se me permite, o deputado Capitão Contar já havia feito compromisso comigo de inversão para que eu utilizasse a tribuna, justamente porque sou coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher nessa casa. E amanhã nós vamos ter aqui um evento em relação ao mês da mulher. É o evento que abre as atividades e quero apresentar aqui as leis que já estão em vigor, que nós apresentamos este ano aqui na Assembleia, dos projetos que temos e principalmente falar em relação à violência contra a mulher. Mas o colega deputado Rinaldo pediu que dividíssemos esse tempo do grande expediente para que ele utilizasse. Então Concedido, nobre deputado. Vossa Excelência disporá de... Eu vou pedir para que a gente pudesse... Vou pedir para o plenário que possa deixar transcorrer a nossa sessão. Nós queremos que possa transcorrer a nossa sessão normalmente. Deputado professor Rinaldo com a palavra. Senhor presidente, demais colegas, deputados, eu gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes. Eu gostaria de falar, senhor presidente, das leis
de minha autoria que beneficia a mulher sul-mato-grossense. Eu só gostaria que vocês me ouvissem. Eu quero aqui conclamar a Dona Amália. Dona Amália. Kemp, avisa. Dona Amália. Ô, Kemp, você pode avisar a Dona Amália que eu gostaria... Dona Amália, eu gostaria que a senhora, em nome da senhora, que eu conheço já desde 98... Gostaria de garantir a palavra ao deputado que ocupa a tribuna. Eu gostaria, Dona Amália, que a senhora, que é uma pessoa educada, falasse com as suas colegas para me ouvir. Eu só quero que vocês me ouçam. Na verdade, senhor presidente, esta é a prova inequívoca. É a prova inequívoca da falta de às vezes, você comete um pré-julgamento sem ouvir a verdadeira história. Eu gostaria... É uma pena, viu? Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo em casa, eu acredito que a mulher sul-mato-grossense, educada, fica com vergonha. Eu quero explicar o que aconteceu. Primeiro, pegaram apenas uma frase e criaram uma confusão danada. Na verdade, para quem acha, eu estive lendo, senhor presidente, as pessoas dizendo que a gente não está a favor da mulher, muito pelo contrário, eu sou autor da lei Maria da Penha vai à escola, que beneficiou o deputado Barbosinha, praticamente todas as escolas do nosso estado, para incutir na cabeça do nosso garoto, cada vez mais precoce, que em mulher não se bate, que em mulher você não agride, e muito menos chegar a extrapolar os limites da razão humana de tirar a própria vida. O Mato Grosso do Sul, lamentavelmente, é um dos estados mais violentos nesse quesito. A prova é que a primeira casa da mulher brasileira fora implantada na nossa capital. Então, esta nossa lei, ela beneficiou o nosso estado. Eu sou autor da lei que cria os 16 dias de mobilização contra a violência. Agora, deputado Pedro Kemp, eu fico realmente, até constrangido de 20 mulheres que não ouviam o meu aparte. O deputado Herculano estava nessa tribuna e eu fiz uma parte falando da violência que aconteceu após o carnaval, e eu disse, gostaria que vossas senhorias me ouvissem, eu disse no meu aparte, eu não participo, já participei muitas vezes, mas não tenho nada contra quem participa, é um direito. Todas as pessoas são contribuintes e, portanto, faz parte de um processo histórico-cultural. O Brasil tem essa festa popular. E eu disse que, por conta de algumas pessoas, acaba desmaculando a imagem de todos aqueles que participam. E aí, a mídia local pensou uma frase e deu a conotação de que eu era contra. Então, é lamentável mesmo, é o comportamento que a gente vê aqui, do mesmo comportamento daqueles que não respeitaram aquelas pessoas, a gente lamentavelmente vê isso acontecer aqui. Para quem acha que a gente não defende a mulher, a primeira sala lilás do Mato Grosso do Sul, Dona Amália, é fruto de uma emenda minha que está instalada no ML. Porque a mulher, quando é agredida, ela obrigatoriamente tem que fazer o exame de corpo de delito. É a primeira da história e a segunda do Brasil, a primeira no Rio Grande do Sul. Quem acha que a gente não está nem aí com a mulher, que é machista, que é não sei o quê, olha bem, as casas que dá abrigo, que cuidam das mulheres com câncer, fruto das nossas emendas. E não é só eu não, muitos colegas têm feito esse trabalho aqui. Agora, é triste a gente não poder ter o direito de falar. Agora, você pensar uma frase isolada e criar uma confusão dessa, eu tenho certeza que a mulher sul-mato-grossense, que a família desse estado deve ficar com vergonha disso daqui. Essa é uma realidade. Mas você não ouviu o meu à parte. Vamos falar pessoalmente depois. Ou será que vocês não querem me ouvir? Então não tem. Aí pega...
Aí, eu gostaria de solicitar ao plenário que garantisse a palavra ao orador. Solicito que os senhores deputados possam fazer uma reunião aqui na sala. Deputado professor Reinaldo, eu vou suspender a presente sessão durante 5 minutos. eu só quero concluir, senhor presidente. Conclua. Só quero concluir e deixar registrado para a mídia do nosso Estado que quem me conhece, está aqui a dona Mália, que é a mais antiga do movimento, o deputado Pedro Kemp, que representa a esquerda aqui, nos conhece. Eu jamais usei de comportamento, para menosprezar ou ridicularizar quem quer que seja, o índio, o negro, o homossexual, e de forma alguma. Agora, eu finalizo eu quero sugerir, dona Mália, eu quero sugerir aos colegas, dona Mália, eu quero sugerir aos colegas que, em apoio às mulheres e respeito, eu proponho um varal, sabe do quê? De roupas de bebês e fraldas descartáveis para doarmos, e conto com vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Gostaria de solicitar ao plenário, se não houver condição de dar sequência na sessão, vou suspender a presente sessão. Então, gostaria de solicitar aos senhores deputados que fizessem uma reunião na sala do fundo. Declaro reaberta a presente sessão. Com a palavra, o ilustre deputado no grande expediente, deputado Pedro Kemp. Com a palavra, o ilustre deputado Pedro Kemp. Eu gostaria de garantir a palavra ao orador que ocupa a tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, imprensa aqui presente, quero saudar as mulheres que estão hoje aqui na Assembleia Legislativa se manifestando. E eu queria dizer, com toda sinceridade, que nós não poderíamos abrir o mês de março aqui na Assembleia Legislativa de uma forma tão expressiva e significativa como esta de hoje, com a presença de mulheres que militam no movimento de mulheres. E é importante que o mês de março é o mês do Dia Internacional da Mulher, que é um dia e um mês de reflexão sobre a condição das mulheres no Brasil e no mundo, mas é um mês também de luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, é um mês de luta contra a violência que é perpetrada todos os dias nesse país contra mulheres, é um mês para nós refletirmos sobre a cultura machista, e não vamos aqui camuflar, não vamos aqui dissimular o machismo, a cultura machista existe e faz muitas vítimas, Portanto, eu acho que nós estamos abrindo o mês de março de uma forma positiva, com o movimento de mulheres aqui na Assembleia Legislativa, já que esta é a única Assembleia do Brasil que não tem nenhuma deputada. E a Assembleia Legislativa tem que abrir as suas portas para o movimento de mulheres se manifestar de forma democrática e legítima. Eu queria dizer que este movimento aqui
eu vejo desta forma, foi motivado por um debate que aconteceu na semana passada aqui na Assembleia, e esse debate fazia uma avaliação do carnaval, como foi o carnaval aqui em Campo Grande, carnaval de rua, alguns deputados achando que houve excessos no carnaval, e nós já fizemos muitas vezes essa discussão. Eu mesmo defendi que o carnaval é uma festa popular, faz parte da cultura brasileira e tem que ser respeitado, o povo tem o direito de se divertir, de se alegrar, e é claro que violência tem que ser combatida em todas as suas situações. Mas uma fala de um colega deputado, ela repercutiu e as mulheres estão aqui se manifestando, e nós temos que respeitar o movimento de mulheres, porque essas mulheres estão aqui, é claro que utilizaram o símbolo da calcinha, do varal de calcinhas, mas por trás deste símbolo tem toda uma luta das mulheres por dignidade, por direitos, por respeito, para que as mulheres sejam de fato protagonistas na construção de uma sociedade livre, democrática, mais justa, mais fraterna. E hoje, por coincidência, os jornais estão estampando isso aqui, olha. Só nesse primeiro trimestre, na verdade, é bimestre, né? Porque é janeiro e fevereiro. 2 meses, nós já temos registrado aqui no Mato Grosso do Sul 6 casos de feminicídio. E é importante a gente ler os relatos sobre esses casos de feminicídio. Um deles com requinte de crueldade. Uma mulher de Sidrolândia, de 38 anos, Rosenilda, ela foi assassinada com 20 facadas. Imaginem vocês, uma pessoa perpetrando contra sua companheira 20 facadas. Isso é uma crueldade, isso revela que ainda o homem se sente superior às mulheres, dono das mulheres, que eles se acham no direito até de eliminar as mulheres, quando, por exemplo, a sua companheira ou ex-companheira decide que não quer mais viver com ele. Na imensa maioria dos casos de violência contra as mulheres e de feminicídio, a causa terminou o relacionamento. A mulher não quer mais continuar com aquele homem. E o homem não aceita isso e se acha no direito de agredir e até de matar a sua ex-companheira. Isso não pode continuar acontecendo no Brasil, em qualquer lugar do mundo, e principalmente, já que estamos aqui no Mato Grosso do Sul, que é um estado machista, conservador, é um estado que tem a cultura do boi, a cultura da soja, do agronegócio, que muitas vezes é um estado que reproduz e fortalece o pensamento machista de que o homem ainda é o chefe da casa, ele tem que mandar na mulher, que a mulher tem que abaixar a cabeça e se submeter a todas as situações de violência, violência psicológica, violência física, violência econômica. Quando, por exemplo, a mulher depende financeiramente do homem, quando o homem se acha no direito de controlar o dinheiro da mulher, quando a mulher não tem o direito de ter uma vida social, profissional, quando ainda há qualquer tipo de intimidação sobre a mulher por parte do homem que se acha dono da mulher. Então, eu penso que essas mulheres que estão aqui, que não puderam usar a tribuna, porque o regimento desta casa diz que é preciso protocolar um ofício com 48 horas de antecedência, né? A gente
a gente lamenta, né, mas infelizmente o regimento não permite que se peça para uso da tribuna no mesmo dia em que se vai usar da tribuna. A gente lamenta isso, mas eu penso que as mulheres, elas já falaram aqui, nem precisam mais usar a tribuna. Seria ótimo, seria ótimo eu concordo, eu fiz esse apelo para o presidente. Eu fiz esse apelo para o presidente para que fosse aberta uma exceção. Infelizmente, nós não conseguimos que fosse aberta essa exceção. Nós só pedimos para o presidente, não é, que essa regra fosse utilizada com todos os movimentos que vierem para a Assembleia, né? Se vier, por exemplo, aqui um movimento de fazendeiro, também essa regra vai ter que ser utilizada. Se vier aqui um movimento de empresários, também vai ter que ser utilizada, né? Então, é uma regra que vale para todos. Mas eu quero dizer a vocês, companheiras, mulheres da luta, que vocês já deram um recado importante hoje aqui, nesta Assembleia Legislativa, que infelizmente não tem uma mulher deputada, né? Vocês deram um recado de que as mulheres precisam ser respeitadas, de que as mulheres têm direito de falar por si, e de que nós não podemos mais permitir que a cultura machista continue ainda calando muitas vozes femininas, depreciando a dignidade de muitas mulheres. Eu queria dizer que o mês de março deve ser um mês aqui nesta casa para essa reflexão sobre as condições das mulheres, sobre a situação da mulher menina, que muitas vezes é abusada dentro de casa pelo padrasto, por um irmão mais velho, por um tio. É preciso a gente discutir aqui a situação da adolescente grávida, que tem que arcar com a gravidez sozinha, porque o seu companheiro vai embora e não quer saber daquela situação. É preciso também a gente pensar na mulher trabalhadora, naquela que não é respeitada nos direitos trabalhistas, e da mulher que trabalha na informalidade. Quantas mulheres são chefes de família no Brasil? 30% das mulheres são chefes de família no Brasil. E quantas mulheres sustentam a sua família? Muitas vezes na informalidade, vendendo bolo, costurando para fora, vendendo produtos de beleza. Essa mulher, ela é uma heroína e muitas vezes abandonada pelo seu marido quando nasce uma criança com deficiência. Eu que trabalhei na educação especial, vi muitas mulheres serem abandonadas depois que nasceu um filho com deficiência. Quantas mulheres estão dentro de casa, idosas, invisíveis, esquecidas? Então, é a condição de todas essas mulheres que nós temos que discutir na Assembleia Legislativa. Eu gostaria, senhor presidente, senhores deputados, que o mês de março fosse um mês em que nós discutíssemos as consequências da cultura machista no Mato Grosso do Sul. E se o Estado de Mato Grosso do Sul tem políticas públicas para as mulheres, não basta nomear alguém para uma subsecretaria ou para uma superintendência, seja nas prefeituras ou no governo do Estado, para dizer que tem políticas públicas para as mulheres. É preciso haver delegacia da mulher 24 horas funcionando final de semana, porque as maiores violências contra as mulheres acontecem nos finais de semana e à noite. Por isso que a delegacia tem que ser 24 horas. É preciso haver política de saúde da mulher,
atendimento às demandas e às necessidades das mulheres na área da saúde. É preciso haver política de segurança pública, medidas protetivas que realmente funcionem e protejam as mulheres. O último caso de feminicídio que nós tivemos, foi decretada uma medida protetiva e o ex-marido foi lá e deu um tiro na mulher, quer dizer, desrespeitou a medida protetiva, não é? Então, vejam que não bastam a Lei Maria da Penha, não basta que nós tenhamos uma legislação avançada de combate à violência contra as mulheres. É preciso que essa legislação seja respeitada. Agora, para finalizar, eu quero dizer que nós não vamos mudar a sociedade simplesmente com leis e decretos. É preciso mudar essa cultura machista, começando na escola. Um debate com as crianças de que a mulher tem que ser respeitada e de que o homem não é superior à mulher, mas ele é parceiro das mulheres, deve respeitar as mulheres. Essa cultura machista... que Mato Grosso do Sul ocupa o terceiro lugar no ranking de estado onde mais morrem mulheres no Brasil. É importante dizer que a Casa da Mulher Brasileira recebeu em 2019 mais de 17 mil casos de mulheres que sofreram violência. Em 2019, 35 mulheres morreram de feminicídio pelo simples fato de ser mulher. Exatamente. Faço minhas as suas palavras, Leide. De fato, esses números são impressionantes. Nós não podemos mais conviver com essa realidade. Eu fico, assim, muito triste, porque desde que foi inaugurada essa Casa da Mulher Brasileira pela ex-presidente Dilma, a gente tem números absurdos de violência contra as mulheres. Eu já estive lá muitas vezes, visitando, conhecendo esses números, e sempre são números alarmantes. A gente fica pensando, com tanta política de combate à violência contra as mulheres, com essa legislação que nós temos, e a gente não consegue baixar esses números, né? Diminuir esses números de violência doméstica que acontece dentro de casa, que deveria ser o lugar mais seguro para as mulheres, a sua casa, onde ela vive com os seus filhos, e muitas vezes é um espaço de tortura, é um espaço de opressão, é um espaço de violência. Então, eu penso que esses números que a Leide nos coloca aqui, ela tem que tocar a fundo, né, a nossa consciência de parlamentares, e nós temos que nos preocupar todos os dias, inclusive cobrando do governo do Estado, das prefeituras municipais, que tenham políticas públicas efetivas de prevenção, porque nós não queremos ficar aqui contabilizando, morreram 5, morreram 10, morreram 15, nós queremos políticas de prevenção, de educação, de reversão desse pensamento e do comportamento machista nas escolas, nas igrejas, nas famílias, para que de fato a gente tenha uma sociedade livre, justa e democrática. Isso é verdade. Permite minha parte, deputado? Vou permitir. Só queria fazer um registro aqui de que, de fato, existem muitos casos que não chegam à delegacia, não são registrados e, portanto, não são contabilizados. Infelizmente, a gente tem que reconhecer que a violência é maior do que essa que é muitas vezes estampada nos jornais, né, e nos boletins de ocorrência. Eu uma vez recebi uma mulher
que sofria violência constantemente dentro de casa, mais uma violência psicológica do que física, mas ela dizia, infelizmente, eu tenho que me submeter a isso por conta da dependência financeira. Eu não tenho ainda como sair de casa, cuidar dos meus filhos, porque eu ainda dependo deste homem para trazer comida para casa. Isso é triste, né? Porque é uma situação de opressão e a gente precisa pensar em políticas públicas para essas mulheres se libertarem dessa condição. Eu concedo uma parte ao deputado Lídio. Deputado Pedro Kemp, eu quero parabenizar Vossa Excelência por fazer essa fala dessa tribuna, e obviamente que é uma preocupação muito grande. Eu tenho vários projetos aqui aprovados nesta casa em defesa da mulher, mas eu hoje represento a UNALI, sou vice-presidente da UNALI, que é a União Nacional de Legisladores e Legislativos, e a questão do feminicídio é uma bandeira da UNALI hoje a nível nacional. Essa defesa, essa violência contra a mulher, justamente para a busca desse espaço, né, para que ela seja muito mais valorizada e ocupe os verdadeiros espaços que lhe é devido, né, e para que venha ter essa representatividade, principalmente nos parlamentos. Mato Grosso do Sul, esse parlamento já teve excelentes deputadas, mulheres guerreiras que escreveram história na política do Mato Grosso do Sul e galgaram outros cargos. Tivemos recentemente a vice-governadora, 2 vice-governadoras mulheres, hoje uma senadora da República, 2 senadoras da República mulheres. Tivemos na legislatura passada 3 mulheres nesta casa e, obviamente, que uma representatividade muito forte. Infelizmente, nessa legislatura, nós não tivemos nenhum representante, nenhuma representatividade feminina. O que eu defendo? Eu, como presidente partidário, vejo a dificuldade que é justamente no momento de você construir as chapas para as disputas, porque às vezes você não consegue mulheres candidatas. Eu defendo o percentual, a representatividade no parlamento. No lugar de você ter aquele percentual lá na composição da chapa, né, você ter a representatividade no parlamento, um percentual já destinado no parlamento, porque aí os parlamentos não vão ficar sem representatividade de gênero, ou masculino ou feminino, ela terá sempre uma representatividade, e é isso que eu defendo. A gente tem questionado isso, inclusive discutimos isso com a senadora Simone, para que leve lá ao Senado Federal, ao Congresso Nacional, para que faça essa mudança da legislação e ao TSE também, para que a gente possa realmente contemplar com vagas femininas ou de gênero, para realmente esteja atuando. Essa questão do feminicídio é muito grande, tanto é que nós começamos a fazer um trabalho e hoje, junto com a DEPOL, nós estamos trabalhando e realizando, inclusive com emendas desses parlamentares aqui, para a elaboração das casas, das salas lilás em todos os municípios. Por quê? Porque o Estado não tem condição de colocar as DEANs, que é as delegacias especializadas. Então, quando se coloca os DEANs, você já tira isso, você já protege mais a mulher e tira ela do contato direto com o agressor também. Você já inibe isso para que ele não tenha o mesmo contato. Ela vai para uma sala separada, é tratada diferente. Justamente essa preocupação. Hoje nós estamos tentando colocar isso em todos os municípios do Mato Grosso do Sul, com atendimento psicológico, atendimento social também, para viabilidade. São emendas desses deputados que estão para poder fazer. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e vou encerrar, senhor presidente, meu tempo já se esgotou. Eu queria que a gente, nesse mês de março, fizesse muitas reflexões sobre isso. Acho que o deputado Lídio apontou algumas coisas, nós precisamos avançar nessas discussões, mas eu queria que a gente discutisse a situação daquelas mulheres que eu estava citando aqui, e não vamos nos esquecer da mulher indígena do Mato Grosso do Sul, da mulher negra do Mato Grosso do Sul, que ainda sofre discriminação, e eu estou vendo a Kenzie aqui, Kenzie, da mulher trans, também precisa ser lembrada e respeitada. Então, eu vejo a mulher em situação de rua, a mulher trabalhadora, a mulher idosa. Eu acho que são todas as situações que nós precisamos debater para que o Estado tenha políticas públicas que possam atender às demandas e às necessidades das mulheres. Eu encerro dizendo, deputado Rinaldo, talvez uma fala sua não tanto feliz, mas provocou este momento aqui que eu tenho impressão que foi um momento positivo na Casa de Leis. As mulheres deram seu recado, isso precisa ser registrado, divulgado,
obrigado, porque o que elas trazem aqui é uma discussão muito séria, não é uma brincadeira, é uma discussão muito séria sobre a violência que as mulheres sofrem todos os dias. Eu encerro aqui fazendo uma homenagem a todas as mulheres vítimas de violência, que elas encontrem em nós solidariedade, que elas encontrem em nós fraternidade, para que juntos possamos lutar pelo fim da violência contra todas as mulheres. Eu quero lembrar a memória da Maxilaine, quero lembrar da Rosenilda, da Jusileide, da Nicole, da Regiane e da Lívia, todas elas assassinadas, casos de feminicídio. E eu encerro falando da nossa eterna companheira Dorcelina Folador, que foi assassinada na frente das suas filhas pequenas na cidade de Mundo Novo, porque ela ousou, além de ser dona de casa, mãe, trabalhadora rural, poetisa, ela ousou ser política. E ela entrou na política, fez a diferença, fez políticas públicas na cidade de Mundo Novo que foram copiadas pelo governo do Estado, pelo governo federal, e Dorcelina vai ser sempre uma luz a iluminar a nossa militância em defesa da democracia e em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço, um beijo a todos vocês. Muito obrigado. Encerrado o grande expediente. Passemos a ordem com a palavra pela ordem do vice-presidente da CCJ, deputado Lídio Lopes. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência entrar na ordem do dia, eu só gostaria aqui de agradecer a complacência dos nobres pares, deputado Eduardo Rocha, deputado professor Rinaldo, deputado Gerson Claro e deputado Evandro Vendramini, por unanimidade nos escolher novamente a presidir a Comissão de Constituição e Justiça desta casa. E, desta maneira, eu me sinto honrado em poder estar ali à frente da CCJ. Já aproveito para convocar os nobres pares, deputado professor Rinaldo, deputado Eduardo Rocha, deputado Gerson, Evandro Vendramini, deputado Gerson Claro, para amanhã, então, às 8 horas da manhã, nossa primeira sessão da Comissão de Constituição e Justiça e Redação no plenarinho Nelito Câmara, onde estaremos fazendo, então, a distribuição dos projetos para a relatoria dos nobres pares e tentando já devolver algumas matérias para que a gente possa ter pauta aqui da continuidade dos nossos trabalhos legislativos. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Nobre deputado, passemos à ordem do dia. Retirado de pauta, 2 vetos ficarão para discussão amanhã. Item 3, em discussão única e votação simbólica. 24 indicações, um requerimento, moção de congratulação. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado ao expediente. Moção de pesar, de autoria do deputado Cabo Almim, endereçada aos familiares de Valdeci José dos Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado ao expediente. Moção de pesar, de autoria do deputado Felipe Orro, endereçada aos familiares de Paulo Roberto Romualdo. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado ao expediente. Explicação pessoal. Com a palavra, o ilustre deputado Capitão Contar. Transfere. Com a palavra, o ilustre deputado Antônio Vaz. Transfere. Com a palavra, o deputado Herculano Borges. Transfere. Com a palavra, o deputado Marçal Filho. Transfere. Com a palavra, o deputado Barbosinha. Transfere. Com a palavra, o deputado Felipe Orro. Transfere. Com a palavra, o deputado Cabalmi. Transfere. Com a palavra, pela ordem, deputado Eduardo Rocha. Senhor presidente, eu gostaria de justificar a ausência do deputado Márcio Fernandes, que está cumprindo uma agenda externa. Justificado, nobre deputado. Gostaria de citar a presença no nosso plenário do autor Delgado, vereador do município de Costa Rica, do Jair Pereira Alves, vereador do município de Bandeirantes, da Sarita dos Santos, vereador do município de Paranaíba, do coletivo das mulheres feministas, da Lidiane Farias de Souza, município de Rio Verde, Gerson Miranda da Silva, vereador do município de Rio Verde, e Mário Kruger, prefeito de Rio Verde. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa. Datas comemorativas já registradas. Encerrada a ordem do dia, passemos às explicações pessoais. Já encerrado, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai declarar encerrada a presente sessão. Está encerrada.